Se há uma coisa que nós percebemos com muita honestidade, lucidez e clareza a respeito de nós mesmos, é o quanto nós somos frágeis. A vida é muito frágil. Na sexta-feira, por exemplo, nós estávamos com uma família amiga nossa e foi nos reportado a história que eles passaram, as duas irmãs casadas, com filhos. Aí o primeiro marido descobre que está com câncer, um câncer extremamente invasivo. Um filhinho pequeno, o menino tem agora 3 anos de idade, mas na época tinha 1 ano e qualquer coisa, quando o pai descobriu que estava com esse câncer bastante agressivo. E de que maneira isso mexeu com a família. A outra irmã, também muito bem casada, os dois genros fabulosos para o casal de amigos nossos. E toda a família participando junto desse momento difícil, o tratamento começa, todas aquelas imprevisibilidades que a gente conhece nesses casos. Também a outra irmã com uma menininha, pequenininha. Aí vem a primeira tragédia. O outro genro, que estava bem, saudável, sofre um acidente de moto e morre na hora. Enquanto o outro, que estava com câncer, estava fazendo tratamento. Aí toda aquela comoção que vocês podem imaginar, as irmãs se apoiando muito. Para coisa de alguns meses depois, também haver o segundo falecimento do segundo genro, que estava com câncer já bastante avançado, e as duas irmãs viúvas, com 2 menininhos pequenos, os 2 filhos pequenos. A vida é frágil. As coisas são imprevisíveis. A gente pensa que as coisas não acontecem. Quando é que você poderia imaginar que 2 filhas suas perderiam os 2 genros, tão próximos um do outro, com 2 filhinhos pequenos? São coisas que acontecem na vida, sem nenhum critério, sem nenhuma medição. Eu acredito que o mais criativo ficcionista e romancista não teria criatividade suficiente para inventar situações que a vida provoca e que nos surpreendem de forma tão inesperada. Então a vida é frágil. Isso é uma certeza. Mas há uma outra certeza que nós apreendemos através da mensagem do Evangelho, porque todos nós somos seres humanos e por isso estamos lidando com todas essas fragilidades de seres humanos. Mas há uma coisa que, apesar de sermos seres humanos, nós também temos, que é o conhecimento do Evangelho e a mensagem do Evangelho. E é justamente à luz da mensagem do Evangelho, do conhecimento do Evangelho, que nós descobrimos o que o apóstolo Paulo vai chamar de poder justamente na fragilidade. Há alguns textos do apóstolo Paulo em que ele trabalha essa ideia. O poder de Deus, ele se desenvolve justamente na fragilidade humana, com propósitos específicos, com critérios que às vezes a gente não entende, mas o Senhor vai estabelecendo e vai criando.
É por isso que eu quero ler com vocês um desses textos para falar justamente sobre esse tema, o poder na fragilidade. Eu leio o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 até o verso 18. Antes da gente começar a ler o verso 7, deixe-me fazer referência ao verso 6, que é importante para entendermos bem porque é que Paulo vai dizer isso, quando ele diz lá: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, verso 7, mas essa glória de Deus, essa revelação da luz de Deus, esse brilhar da glória de Deus, esse tesouro, nós temos em vasos de barro que somos nós. Vejam, a glória de Deus, a luz divina, tudo isso acontece, tudo isso é um tesouro extremamente precioso, mas que acontece dentro de vasos de barro que somos nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, como uma vela que vai queimando aos poucos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Curve a sua cabeça comigo. Senhor querido, nós te pedimos nessa hora uma porção dobrada do Teu Espírito para cada um de nós, para que nós, movidos pelo Teu Espírito, consigamos compreender coisas que a mente comum não pode. Que nossos olhos se abram para coisas que olhos comuns não podem ver. Que nosso entendimento abarque, abranja, abrace coisas que estão além dos nossos horizontes
e que nós só podemos alcançar pela atuação do Teu Espírito. Atua com o Teu Espírito em nossos corações agora, porque vamos falar de coisas que nós não entendemos, que só o Teu Espírito pode fazer com que a Tua luz brilhando em nós, possamos ser confortados pelo que aqui será revelado por Tua palavra, no precioso nome de Jesus. Amém. Duas pessoas sairão daqui hoje. Uma entendendo perfeitamente o que eu vou dizer, outra sem entender nada. Dois tipos de pessoas vão sair desse culto hoje. O primeiro tipo, com os olhos abertos, como se uma cortina tivesse sido tirada da sua mente e agora pudesse compreender algumas coisas de forma mais lúcida e mais espiritual. As outras vão sair do mesmo jeito, com as mesmas dores, com as mesmas inquietações, com as mesmas dúvidas. Algumas vão sair daqui hoje pela manhã totalmente transformadas. Não serão as mesmas já no próximo problema que tiverem, ou na próxima tragédia que tiverem de enfrentar, o seu posicionamento será outro. Os outros sairão da mesma forma, continuarão reclamando da vida, murmurando contra tudo, chorando por qualquer problema, se desesperando por qualquer situação. Infelizmente, a palavra de Deus é assim: alcança alguns e abre os olhos, outros continuam da mesma forma. A semente do Evangelho vai caindo em corações diferentes, há corações que absorvem, aquilo se enraiza, dá fruto e produz. Há corações que, como se não tivesse acontecido nada, são solos que saem da mesma forma, sem qualquer semeadura, e porque sem qualquer semeadura, sem qualquer colheita. A minha oração é que você esteja hoje entre aqueles que comecem a entender algumas coisas que só a fé verdadeira pode entender. Se você quiser avaliar o que eu vou dizer hoje, do prisma da racionalidade, do método humano, dos seus postulados materialistas, imediatistas, capitalistas, consumistas, eu sinto muito, você vai sair daqui tão vazio quanto entrou. Mas se você se deixar transformar pela visão do Evangelho, e entender que nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas da fé, de coisas do sobrenatural que escapam da nossa compreensão, de coisas que não são reféns da nossa mentalização dos acontecimentos, da nossa racionalização dos fatos. Se você conseguir apreender a visão que o apóstolo Paulo tentou dar aos coríntios e tenta nos dar hoje, bem-aventurados seremos nós, aqueles que saímos daqui dessa forma, e que o Espírito Santo consiga isso, porque só o Espírito Santo pode conseguir fazer isso conosco hoje pela manhã. O apóstolo Paulo não estava falando de teoria. As coisas não estavam fáceis para o apóstolo Paulo quando ele escreve essa carta. Não estavam fáceis. A vida para ele estava bastante difícil. Não era um probleminha aqui e outro ali, não. Ele estava enfrentando uma série de crises ininterruptas e sucessivas, uma após a outra. Se você abre no capítulo 10 dessa carta, você vai encontrar Paulo falando dos coríntios na igreja de Corinto que questionavam sua autoridade, dizendo: esse homem não é apóstolo coisa nenhuma, ele não tem direito de querer nos ensinar. Ele escreve essa carta para defender a sua autoridade apostólica. Se você abre no capítulo 2, você vai encontrar Paulo falando de um líder da igreja de Corinto que estava questionando o seu caráter, questionando as suas intenções. Se você abre no capítulo 11, você vai encontrar uma série de descrições do que Paulo estava passando, do que ele havia passado: assaltos, naufrágios,
doenças. Foi saindo de uma coisa e caindo noutra. Ele foi superando algo e enfrentando outra. Ele vai dando a sucessiva corrente de sofrimentos pelas quais ele estava passando naquele momento. Se você vai mais adiante e abre no capítulo 12, você encontra Paulo falando do espinho na carne, um problema que Paulo tinha, que não sabemos qual era, se era uma questão de saúde, se era um problema familiar, se era uma questão de perseguição, não sabemos o que era aquilo, mas uma coisa nós sabemos, não conseguia superar, ele não conseguia vencer aquilo, era algo que estava permanentemente agoniando a sua alma, angustiando o seu coração, um espinho cravado e que o machucava permanentemente. Vai viver com uma coisa dessa. Alguns estudiosos acreditam que essa não é a segunda carta, essa é a terceira. Pesquisadores do Novo Testamento estão chegando à conclusão que entre a primeira carta de Coríntios e a segunda, houve uma outra. O que faria com que a segunda, na verdade, fosse a terceira. E na segunda, ele ainda trata dos mesmos problemas que trata da primeira. Quer dizer, se essa é a terceira, numa terceira carta, ainda está falando das mesmas coisas que aconteciam em Coríntios, e era a mesma briga, as mesmas divisões, o mesmo problema, e ele tentando resolver aquilo e não conseguia, que é algo mais frustrador que isso. Então esse homem aqui, ele sabe do que ele está falando. Ele não está fazendo teoria. Isso aqui é um sofredor, isso aqui tomava na cabeça toda hora. Tinha que sair fugindo, tinha que se esconder, era mal interpretado, era mal compreendido, era caluniado. Fora as perseguições dos não cristãos, dos judeus e dos romanos. Nós sabemos como é que Paulo termina a sua vida preso em Roma, aguardando ser executado. Então nós temos aqui uma pessoa que não está brincando, que conhece bem quais são os grandes sofrimentos da vida. Ele não está fazendo teoria. Ele sabe do que ele está falando nesse texto. E o que ele está dizendo é o seguinte: se tem alguém que pode falar sobre vida sofredora, sou eu. Se tem alguém que pode falar sobre sofrimento, sou eu. Se tem alguém que pode falar sobre fragilidade da vida, sou eu. Mas, diz ele, se tem alguém que também pode falar no poder de Deus agindo na fragilidade, sou eu, porque ninguém mais do que eu, diz o apóstolo Paulo para eles, tem sentido de que maneira o poder de Deus age na minha fragilidade. E é aí que ele começa nesse texto a ir desfiando pelo menos 5 coisas, 5 lições que ele tira das suas experiências e do que o Evangelho estava fazendo em sua vida, e de que forma isso vai fazendo com que ele experimente de maneira cada vez mais concreta o poder de Deus agindo nas suas fragilidades. Então, como eu disse, são 5 coisas que eu quero destacar aqui. Se você puder deixar seu texto aberto, há algumas coisas que eu quero destacar aqui e que o apóstolo Paulo fala. Em primeiro lugar, o que é que ele diz? Que as batalhas da vida, os sofrimentos da vida, são usados por Deus para fortalecer ao mesmo tempo a nossa resistência e a nossa humildade. Vejam o que ele bota no capítulo 7. Onde é que está a nossa fragilidade? Nós somos vasos de barro. Esse tesouro de Deus é colocado em nós, vasos de barro. Para quê? Para mostrar que o poder de Deus, que excede a tudo, provém dele e não de nós. O que é que Paulo está dizendo? Os sofrimentos da vida, as angústias da vida, as lágrimas da vida, as lutas da vida, as batalhas da vida, de certa forma, deflagram um processo em que, porque temos o poder de Deus agindo em nós, nós somos trabalhados na nossa resistência, vamos nos tornando resistentes, mas ao mesmo tempo humildes. Os sofrimentos servem para mostrar que nós continuamos sendo vasos de barro
embora o poder de Deus esteja agindo em nós. Enquanto o poder de Deus vai nos ajudando a resistir e fortalecendo a nossa vida, as angústias da vida, os sofrimentos da vida vão batendo e nos lembrando que nós, embora sejamos salvos, embora tenhamos o poder de Deus em nós, embora o Espírito Santo habite em nós, não somos nós, mas é o Senhor que vai trabalhando em nós. Ele vai trabalhando a nossa resistência e a nossa humildade, como se Paulo dissesse: olha, esse tesouro está colocado dentro da nossa fragilidade, porque nós temos uma tendência muito grande, incontrolável muitas vezes, de deixar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade ir tomando conta do nosso coração e nos sentindo cada vez mais donos da nossa vida, cada vez mais senhores da situação. E enquanto a gente vai experimentando a graça de Deus, e a graça de Deus vai trabalhando em nós, a gente começa mesmo a acreditar que a gente merece aquilo, a gente acha que Deus é nosso sócio, a gente acha que nós temos direito àquelas coisas, até que acontece uma fatalidade na vida que nos acorda e mostra: olha, você não é nada mesmo, você é só vaso de barro. E tudo o que acontece na sua vida é por causa da misericórdia de Deus, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com suas capacitações, não tem nada a ver com suas boas intenções, não tem nada a ver com suas forças particulares, não tem nada a ver com seus recursos próprios. Você tem a luz do Evangelho em você, mas continua sendo vaso de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro. A nossa resistência aumenta, mas junto com a nossa resistência deve aumentar também a nossa humildade e a nossa consciência de quem somos. É por isso que a vida continua batendo, e é por isso que a vida vai continuar batendo, para que a gente se lembre sempre que o que temos e conseguimos não vem de nós, vem da graça e do que o Senhor vai nos proporcionando. Temos esse tesouro em vasos de barro. Lembre-se que você tem esse tesouro, mas lembre-se principalmente do vaso de barro que você é. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz é que nas batalhas da vida nós somos, vejam isso, circunstancialmente atingidos, mas não essencialmente atingidos. Estão entendendo a diferença? Nas lutas da vida, nós somos circunstancialmente atingidos, mas não essencialmente. E aí é que Paulo faz talvez um dos seus textos mais bonitos poeticamente, quando ele começa no versículo 8 dizendo: olha, vocês nas lutas da vida ficam pressionados, mas não desanimados. Sabe a diferença? Pressionado, mas não desanimado, isto é, atinge você circunstancialmente, mas não essencialmente. Você é pressionado, mas o Espírito não deixa você desanimar. É mais ou menos como a corda do instrumento, que o instrumentista vai afinando, vai esticando a corda. Ela vai sendo pressionada, ela vai sendo pressionada até chegar num nível em que ela começa a tocar muito mais afinadamente do que tocava antes. Ela não desanimou, ela está lá, é corda, continua tocando, mas porque ela foi pressionada, agora ela toca muito mais afinadamente, pressionados, mas não desanimados. Você está sendo afinado pelas pressões da vida. E o Espírito de Deus não deixa você desistir e desanimar. Embora esteja sendo pressionado, você é uma corda de instrumento que está sendo afinado, está entendendo? Vejam o que ele diz: nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Meu Deus do céu, há coisas nessa vida que a gente olha e diz: que é isso? Que absurdo é isso? A gente fica perplexo diante de certas coisas, mas a gente não entra em desespero.
A gente não sai se matando. A gente não sai se suicidando. A gente não sai se jogando na ponte. A gente está perplexo. São os absurdos da vida que a gente não entende, mas não entra num buraco de desespero sem fundo. Klaus Westermann, quando visitava a capital da Alemanha, logo depois da Segunda Guerra, com tudo destruído, entre ruínas, vendo aqueles escombros, aqueles prédios derrubados, Berlim totalmente no chão depois da passagem dos aliados, lá no meio dos escombros ele vê uma mãe amamentando o seu bebê de colo. No meio daquelas ruínas todas, a mãe amamentando o seu bebê de colo. E ele diz, os ditadores caem, os impérios caem, as guerras acontecem, mas a vida vai se renovando do mesmo jeito, mesmo entre escombros e ruínas, lá está a mãe amamentando o seu filhinho, e a vida se renovando. Pressionados, mas não desanimados, perplexos diante dos absurdos da vida, mas não desesperados, porque Deus continua trabalhando, e Deus continua renovando a vida. Aí ele diz, somos perseguidos, mas não abandonados. O fato de nós sermos perseguidos, injustiçados pelos homens, não significa que Deus tenha nos abandonado. É isso que Paulo está dizendo. Somos circunstancialmente atingidos, mas não essencialmente atingidos. A maior prova disso é Estevão, sendo apedrejado pelos judeus. No momento em que ele estava um pouco antes da sua morte, o que ele vê? Os céus abertos e Jesus Cristo sentado à direita do Pai. E ele vê a glória de Deus. E enquanto estava sendo apedrejado por seus inimigos e por seus perseguidores, lá está ele vendo a glória de Deus. Perseguido, mas não abandonado. Perseguido, mas Deus ao lado dele. Perseguido, mas Deus revelando a sua glória a ele. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. E finalmente Paulo diz, somos abatidos, mas não destruídos. A gente até fica meio tonto com certas situações. A gente perde o equilíbrio, a gente fica triste, a gente fica abatido, mas a gente não está destruído. A resistência dentro de nós não nos deixa sentir destruídos. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Ele pensou que agora a coisa ia estourar, que Acabe e Jezabel iam chegar para ele. Elias, venha ser nosso conselheiro, vamos tirar ali as imagens de Baal, vamos reintroduzir aqui o culto de Yahvé, você vai ser o principal conselheiro de Acabe. Era tudo isso que Elias estava esperando que acontecesse. Afinal de contas, meu Deus do céu, houve um prodígio enorme, o fogo caiu, queimou tudo ali, os profetas de Baal não conseguiram fazer nada e ele sozinho conseguiu, que é a maior manifestação do poder de Deus do que essa. Aí Elias até pensou que aquilo ia abafar a torcida, ia dar um jeito naquela situação, que nada. A ira de Jezabel triplicou, e ela saiu de lá dizendo, matem esse homem. E ele teve que fugir. Depois da maior vitória que ele teve na vida, ele teve que fugir e se esconder. Abatido com aquela situação, deprimido, numa depressão de fazer dó, dentro daquela caverna. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ficou ali chorando, abatido, como se fosse um super-homem depois da gripe, de emplastro sabiá. Ali. Até que Deus vem e diz para ele, peraí Elias, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Você pode estar até abatido, eu entendo, que é uma inversão de expectativas. O maior número das depressões que acontecem justamente por causa disso, inversões de expectativas. O maior número das pessoas fica deprimido porque está esperando uma grande coisa e não acontece aquilo. Sai da faculdade, acha que já vai abafar num grande emprego e não acontece. Está namorando, acha que dali vai sair um casamento e não sai.
Então essa inversão de expectativas faz com que a pessoa se deprima. O que teve com Elias foi uma inversão de expectativas, deprimido dentro daquela caverna, mas não destruído. Mas não destruído. Então é isso. Paulo está dizendo, olha, pelas batalhas da vida a gente é só circunstancialmente atingido, mas não essencialmente. Nós somos atingidos nas franjas. Nós somos atingidos apenas nos limites, mas não na nossa essência. Nada parecido, percebam, nada parecido com o que essa teologia da prosperidade prega hoje, nesse horror de igreja evangélica que a gente tem por aí. Nada parecido. Paulo não está sendo triunfalista, ele está dizendo, sim, você vai experimentar o que é ser pressionado, você vai experimentar o que é ficar perplexo, você vai experimentar o que é ser perseguido, você vai experimentar o que é ficar abatido, mas você jamais saberá o que é ficar desanimado, o que é ficar desesperado, o que é ficar abandonado e o que é ficar destruído, porque dentro de você há um tesouro que habita em vaso de barro. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que nessas horas de grandes batalhas na nossa vida, nós reproduzimos, preste bem atenção nisso, nós reproduzimos nessas horas o caráter da obra de Cristo. Nos versos 10 e 12 ele diz, olha, a gente traz em nosso corpo o morrer de Jesus, mas também a gente traz a ressurreição. Nós estamos aqui vivos, entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Isso é, assim como ele sofreu e venceu, quando nós passamos as dificuldades da vida, as batalhas da vida, os sofrimentos da vida, a gente reproduz em nós essa experiência do morrer e do ressuscitar. Nós participamos das dores do Senhor e das suas vitórias. Portanto, na hora do sofrimento e das lutas da vida, em vez de se afastar do Senhor, é que é hora de fixar muito mais o olhar nele. Acontece alguma coisa que eu não sei explicar nesses momentos em que nós estamos enfrentando as batalhas da vida, quando nós fixamos nossos olhos em Jesus de maneira muito mais firme, comprometida, nesses momentos. Vejam, porque uma grande parte faz o contrário. Uma grande parte, quando começa a sofrer, diz, Deus me abandonou, Deus não pensa em mim, eu estou aqui pensando que ser crente, Deus vai ficar comigo sempre, e vai embora. O que Paulo está dizendo é o seguinte, nesses momentos é quando a gente precisa ter o olhar muito mais fixo em Jesus. Por quê? Porque o que está acontecendo conosco nesse momento é que está sendo reproduzida em nós a mesma obra de sofrimento e de vitória de Jesus. Quando eu estou passando por sofrimentos na vida, eu olho para ele e penso, ele também sofreu, mas venceu. Ele foi morto, mas ressuscitou. Ele sangrou, mas está com um corpo novo. Doeu em Jesus, doeu, mas ele está com a coroa de glória. Eu fixo meus olhos nele e digo, estou reproduzindo na minha vida a obra de Cristo. Significa que ele sofreu, eu sofro também, mas também significa que ele venceu e eu vou vencer com ele. É disso que Paulo está falando. Em vez da gente se entregar a um murmúrio desacreditado que qualquer ateuzinho na vida pode fazer, as pessoas de fé são aquelas que, porque são pessoas de fé, fixam com muito mais firmeza ainda os seus olhos em Jesus e sabem que, embora estejam sofrendo, elas também podem contar com a grande vitória que o Senhor Jesus Cristo providencia. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz, nesses momentos das batalhas da vida, nós somos aperfeiçoados como instrumentos de testemunho. Agora presta atenção no que ele diz ali nos versos 13 e 15. Olha, criei, por isso falei.
com esse mesmo espírito de fé que nós cremos e falamos, e sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Agora veja, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça com que elas transbordem também em ações de graça. Isto é, quando eu estou passando momentos de sofrimento, de batalha, de luta na vida, e essas coisas vão acontecendo comigo, naquele momento eu sou também um instrumento de testemunho do que Deus está fazendo na minha vida. Veja, por favor, veja a seriedade disso. Nós levamos outros a reconhecerem a glória de Deus e a glorificarem a Deus quando eles veem o que o tesouro que está nesse vaso de barro que sou eu está fazendo comigo. Você está entendendo isso? Quando você está numa luta na vida, numa batalha na vida, e Deus está fazendo a obra em você, não é só em você que Ele está trabalhando. Através de você, Ele vai revelar a glória dEle para que outras pessoas, vendo o que acontece com você, e vendo o que Deus está fazendo na sua vida, reconheçam a glória de Deus e também glorifiquem a Ele. Isto é, mesmo nos momentos de sofrimento e dor, você é instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros. Não é só quando você está na igreja cultuando, não é só quando está aqui lendo a Bíblia, não é só quando está aqui cantando, não é só quando está aqui tocando, não é só quando está aqui orando. No meio de uma luta, no meio de uma provação, no meio de uma batalha, no meio do seu sofrimento, Deus está tornando você um instrumento de testemunho da glória dEle, para que outros reconheçam de que maneira a glória de Deus está trabalhando na sua vida e possam glorificá-lo também. É isso. E por fim, em último lugar, vejam, só para lembrar o que nós estamos dizendo aqui. Em cima das suas experiências, o apóstolo Paulo diz, em primeiro lugar, que as batalhas da vida desenvolvem em nós a nossa resistência e a nossa humildade, juntas. Para que a gente fique resistente, mas também não fique orgulhoso nem vaidoso. Segundo, nós somos circunstancialmente atingidos pelas dores da vida, mas não essencialmente. Terceiro, reproduzimos nessa hora de sofrimento o caráter da própria obra de Cristo em nós. Quarto, nesses momentos de luta e batalhas da vida, nós somos aperfeiçoados como instrumentos de testemunho para que as pessoas também vejam a glória de Deus em nós e experimentem nas suas próprias vidas. E quinto, diz o apóstolo Paulo, é nessas horas de lutas e de batalhas que nós aprendemos de uma vez por todas que é preciso ver o que está além do visível. E ele diz no versículo 16 em diante, mas muito especialmente no verso 18, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, efêmero, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo que nós somos renovados dia a dia para as coisas eternas. A eternidade vai sendo revelada no cotidiano da vida, nas coisas do cotidiano da vida. O que Paulo está dizendo é que nessas horas nós devemos ter olhos que confiem nas coisas de dimensões eternas. Por um motivo muito simples, porque além da gente estar passando um sofrimento, se nossos olhos estiverem apenas ali no sofrimento, naquele momento, naquilo que está acontecendo, sem uma compreensão da horizontalidade da coisa, da eternidade da coisa, da transcendência da coisa, aí a gente se perde mesmo. As vidas mais amargas, as pessoas mais amargas são as que não conseguem ver um pouco mais adiante do nariz que tem. Não precisa nem ser grande como o meu. Nem precisa ser um nariz como o meu. As pessoas mais amargas na vida, as que têm mais amarguras na vida,
São as que não conseguem ver além. Só vem aquilo que está acontecendo. Só estão vendo aquilo. Só estão vendo o que está diante delas. E gente que só vê o que está diante delas vai se amargurando, porque só está vendo aquilo. Só está vendo aquilo. Aí vai ficando medíocre, vai ficando rasa, vai ficando chata. É uma ferida aberta, sangrando toda hora. Por quê? Porque só consegue ver o que está diante dos olhos. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, olha, nessas horas de sofrimento e luta, ou a gente aprende a ver o que os olhos não veem, ou começa a enxergar na dimensão do eterno, tudo que nós passamos aqui, Deus está trabalhando, é para a dimensão do eterno, não é para a nossa vida aqui não. Essa vida vai acabar, essa vida vai chegar ao fim, acaba, viramos pó, acaba, nossos relacionamentos aqui acabam, os critérios de medição que temos acabam, aquilo que acumulamos aqui acaba, tudo fica aqui, tudo acaba aqui, não é para aqui que essas coisas estão acontecendo. Essas coisas que nós muitas vezes não entendemos estão acontecendo em nossa vida por causa da dimensão eterna que elas provocam. Ou a gente tem os olhos voltados para essa dimensão eterna, ou a gente não consegue ver nada disso e se torna mais alguém que vai achar a vida dolorida, absurda, mais um murmurador, mais uma pessoa cética, mais um pessimista, mais um insuportável desses com quem ninguém consegue conversar 10 minutos. O apóstolo Paulo sabia do que estava falando. Ele estava falando do poder que Deus desenvolve na nossa fragilidade. Nós somos frágeis. A vida é frágil. Mas nesses vasos de barro, nós temos um tesouro eterno. E é isso que está sendo desenvolvido aqui. É só saber aproveitar. É só saber usar isso. Nas mesmas circunstâncias e nas mesmas situações que Paulo descreve aqui. Aí isso me faz lembrar uma experiência bíblica de poder agindo na fragilidade que nós conhecemos do livro de Juízes. Quando Gideão reúne um exército para lutar contra os midianitas, e aquele exército é diminuído para 300 homens. Primeiro saem os que têm medo. Todo mundo que está com medo saia. Sai um monte de gente. Depois, na fonte de Arode, que a gente foi visitar lá em Israel, a fonte de Arode era enorme, ela agora é um pouquinho maior que essa mesa aqui. A minha cunhada até falou comigo, mas como é que uma coisa seca assim, desse jeito e fica só... Mas tem 3.000 anos essa fonte. O Cantareira lá em São Paulo em 1 ano evaporou, como é que uma coisa de 3.000 anos não vai secar? Está lá, fonte de Arode. E foi o teste que Gideão fez. Quem beber água como guerreiro, fica. Quem beber água como um doméstico, vai para casa. Saíram mais tantos. Bom, ficaram 300. Aí sabe o que Deus diz para Gideão? Diz, olha, são só 300, Gideão. Claro que vocês não vão conseguir fazer milagre. O exército de Midian é enorme, os midianitas são muitos, vocês vão só 300, mas nós vamos fazer o seguinte, vocês vão levar cântaros vazios com vocês, que tem dentro deles tochas acesas, e vão cercar os midianitas. Num determinado momento vocês vão começar a gritar, gritem muito, gritem, quebrem os cântaros e deixem a tocha que está lá dentro queimar. Só isso. E deixa que o resto eu faço. E aí Gideão com seu exército cercou os midianitas. Começaram a gritar. Eu imagino o que eles gritavam. Vamos lá, é agora, não vai sobrar um. E aí, quebraram os cântaros.
No que quebraram os cântaros, aquelas tochas todas iluminando o acampamento dos midianitas, os midianitas, ouvindo aquela gritaria: vamos lá, é agora, eu quero sangue, e vendo aquelas tochas acesas, aquela claridade que foi aumentando cada vez mais, eles disseram: meu Deus do céu, vem um exército enorme e vamos sair correndo. Não teve uma luta, eles saíram correndo, com medo daquele exército. Mas o que era? Eram os cântaros que foram quebrados? Não. Eram as tochas de fogo que estavam dentro dos cântaros. Os cântaros eram só os cântaros. Os cântaros foram quebrados, porque cântaro quebra. Os cântaros se despedaçaram, porque nós, como cântaros, nos despedaçamos. O que faz com que a coisa seja diferente é a tocha de fogo que tem dentro da gente. É isso que faz toda a diferença. Por isso o apóstolo Paulo diz: é nesses vasos de barro que somos, que temos o maior tesouro que alguém pode carregar na vida, que é a luz do Evangelho, a revelação da glória de Deus. E a gente perdendo tempo, dando mais valor para o vaso de barro do que para a luz do Evangelho, que a gente pode usar. E no meio de todas as batalhas da vida, o vaso de barro se fragiliza, mas a tocha de fogo não. O ouro dentro dele não. E é isso que nos dá a vitória naquele que ressuscitou dos mortos. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando Deus cuidará de ti. E com este hino nós vamos reafirmar a nossa confiança na certeza de que, apesar de cântaros e vasos de barro, temos dentro de nós esse tesouro do Evangelho que nos faz resistir e que nos faz enfrentar as batalhas da vida e superá-las com fé e confiança que ninguém mais pode ter, a não ser aquele que conhece o Evangelho do Senhor Jesus. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Vem nos teus braços proteção, Deus cuidará de ti. As nossas mãos e vamos orar. Hoje
Temos o almoço que está sendo feito pelos adolescentes para o ENAC, para o encontro de adolescentes, para recolher fundos para o ENAC. Então, quem almoçar aqui na igreja hoje estará ajudando aí na realização do ENAC, está bem? Logo depois da bênção, vamos seguir para as nossas classes de EBD e estudar a palavra. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém? Até a noite, quando nós celebraremos juntos a ceia do Senhor.